Olá a todos e todas. Agradecemos a oportunidade oferecida, né? Nós da Frente Socialista ficamos extremamente orgulhosos de podermos participar desse momento e podermos então respondermos, né, ao grupo e que nós conhecemos muito bem, o Observatório Urbano e todos o grupo que apresentou o Manifesto por Uberaba. Nesse momento nós dizemos ao grupo, né, e a todos os representantes que muito interessante a iniciativa e concordamos, né, com quase que todas as propostas apresentadas. O movimento social que está encaminhando, os movimentos sociais que estão encaminhando esse manifesto são de extrema representação dentro da nossa sociedade e que nós nos identificamos com eles, né? Eles sempre estão presentes no momento em que participamos do movimento social, né? Para além da eleição, porque o nosso propósito da Frente Socialista sempre está inserida nas lutas populares, né? É muito além do processo eleitoral. Então nós vamos responder as perguntas que nos foram feitas, né, pelo manifesto e que eles intitularam, que foi intitulado Desafio, eu estou entendendo, um desafio para os que se candidatarem, os prefeituráveis, né, como estão nos chamando. Então uma das perguntas, né, uma das primeiras perguntas, né, que nos colocaram é sobre a questão da agricultura, né? Como é que seria a nossa proposta nesse sentido, né? Estudamos o projeto, o manifesto, concordamos, né, com quase que todos os itens ali levantados, concordamos sim, e a nossa proposta é só dar uma olhada nos documentos que já está vinculado nas redes sociais e no Tribunal Superior Eleitoral. Ali nós já estamos fortalecendo, já estamos dizendo que o nosso propósito, né, dentro das políticas públicas é fortalecer a agricultura familiar. Sabemos o quão é importante essa política e o quanto ela representa para trazer a sustentabilidade alimentar para a nossa população, principalmente no momento que estamos vivendo, onde muitas das pessoas, muitos mesmo, isso nos preocupa muito, é a questão de ter o que comer, né? E a agricultura familiar certamente será o nosso grande aliado nas cidades, né? E Uberaba não pode se furtar, né, em fortalecer todos os trabalhadores que trabalham com esse formato de produção. Mas ainda gostaríamos só de reforçar, né, que para além da questão da agricultura orgânica, nós propomos a agrofloresta, porque sabemos que é uma política que traz muito mais, amplia, né, a discussão no sentido da proteção ambiental. Então é só conferir, né, quanto que o nosso projeto está aliado, né, à questão da proteção ambiental, né? Ela propõe a restauração, né, daquilo que foi a restauração da terra, né, daquilo que produzimos, né, os alimentos, né, que foi hoje destruída pelo entendimento do agronegócio, da monocultura, né, o uso dos agrotóxicos. Então, a nossa política ela está vinculada, ela está sedimentada numa política, né, relacionada à proteção do meio ambiente, né, restaurar, produzir, termos alimento, mas ao mesmo tempo garantirmos o nosso planeta, garantirmos a nossa sobrevivência como ser humano. E só vamos fazer isso se realmente estivermos vinculados, né, a políticas que mantenha a saúde do nosso planeta, né? E a política da agrofloresta e a política, a floresta ela alimenta, né? Ela é usada certamente pela agricultura familiar e, portanto, nós iremos realmente incentivar esse tipo de política pública se o cidadão de Uberaba acreditar na importância das nossas propostas e na seriedade com a qual queremos trabalhar na nossa cidade. Uma outra
questionário, né, um questionamento do grupo da Frente por Uberaba é a questão da saúde, né? A saúde certamente será, né, e né, a partir de agora, principalmente a questão da pandemia, ela é o carro-chefe, né? Então, a saúde e a educação, elas devem estar vinculadas, né, às políticas de prioridade do governo, e principalmente desse governo que vai estar iniciando em janeiro, porque nós sabemos que a pandemia ela vai persistir, né? E o que eu estou falando o tempo todo, né? E confirmo isso para você, porque esse é um estudo nosso, um estudo da Abrasco, né? Da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que vem dizendo que é possível que nós tenhamos outras pandemias, né? Então nós precisamos fortalecer a saúde pública no nosso município. E o que nós faremos, né? Uma delas é fortalecer a atenção básica, porque sem atenção básica nós não vamos caminhar, porque é só a partir dela que nós conseguimos fazer a proteção e a promoção e a proteção da população. E como nós vamos fazer isso? Ampliando a equipe de saúde da família, criando vários, né, eu estou vendo isso nas minhas visitas nas unidades de saúde, a importância de fomentarmos, né, tecnologia nas unidades de saúde, né? Nós precisamos oferecer aos serviços médicos, aos profissionais médicos, aos enfermeiros que ali estão, né, acesso à tecnologia. E qual tecnologia que eu estou falando? O laboratório, por exemplo. Você sabia que na cidade de Uberaba nós tínhamos um laboratório público e que acabou? Então, a nossa proposta, né, e a partir dessa andança na cidade, eu vi que nós precisamos rapidamente reconstruir o laboratório público. Não dá mais para a gente pensar que há uma fila eletrônica de pessoas aguardando para fazer exame simples, né, exame tipo hemograma, que em 24 horas ele fica pronto. Então, para isso, para que a gente possa ampliar isso, melhorar isso rapidamente, é que a gente possa instituir, né, novamente o nosso laboratório público e executarmos exames rapidamente e conseguirmos trazer isso para os médicos, para que eles possam ajudar no diagnóstico dos seus pacientes e retirá-los de uma fila eletrônica sem fim. Para isso, né, além da questão do laboratório, os exames gráficos, nós precisamos dar acesso aos médicos da atenção básica, exames gráficos simples, né, como eletrocardiograma, eletroencefalo, né, eletroencefalograma. E como que faremos isso? Nós podemos criar meios de articulação com as universidades através da telemedicina, por exemplo, é uma possibilidade, né? Mas a telemedicina, é preciso entender que a telemedicina não vai substituir, não deve substituir o médico presencial, que para mim é de uma importância muito grande nessa relação médico-paciente, físico, né? E aí eu acho que é uma discussão, mas o que eu estou discutindo aqui é a questão da possibilidade de utilizarmos esse instrumento da telemedicina para vincularmos o médico da atenção básica com o médico especialista e ele poder então dar um diagnóstico já, né, mais bem esclarecido para o paciente lá na atenção básica. E se assim ele compreender, né, que é necessário encaminhar esse paciente para o especialista, aí sim, né, precisamos então fomentar, melhorarmos a atenção secundária. Mas eu vejo que é importante, antes de tudo, oferecermos esse instrumento para o médico da atenção básica, que poderá, quem sabe, ele mesmo, né, fazer um diagnóstico, tirar suas dúvidas e se mediante a isso, ele assim mesmo considerar e encaminhar o paciente para a atenção básica. Enfim, né, essa é uma das possibilidades, mas nós temos muitas outras, né, melhorarmos a questão da vigilância em saúde, né, criarmos possibilidade de monitoramento, por exemplo, do controle da água de esgoto, né, que a gente pode fazer a partir disso, da água de esgoto não tratada e conseguirmos ali fazer diagnósticos em vários territórios, por exemplo, de pandemias. É um instrumento muito interessante que nós podemos utilizar como prevenção e da saúde e proteção também como instrumentos, né? Então as vigilâncias em saúde certamente serão o nosso carro-chefe aí de prioridade, né, na atenção, na nossa política de saúde.
Uma outra questão que nós vamos também estar discutindo, né, que nos foi proposto, é o que faremos com relação ao centro da cidade. É importante a gente lembrar, né, e isso foi inclusive colocado no documento, lembrar, e foi colocado no documento, que não existe, né, qualquer planejamento que se não tenha uma referência técnica, né? Isso é de extrema importância, a gente criar, né, o que sugeriram, né, concursos, né, importante em termos de um planejamento, né, discutimos isso com os engenheiros, com os arquitetos, né, urbanísticos, certamente, né, mas, assim, mas isso junto, né, é importante dizermos que nós trabalhamos o que nós chamamos de empoderamento popular. Então, nós vamos ter que ter o empoderamento popular para que junto eles possam participar dessa discussão junto com os arquitetos para saber em cada território, no centro da cidade, o que nós queremos. Nós queremos também, junto da cidade, né, o que já foi proposto no manifesto, é a questão de vermos os prédios que estão vazios e, quem sabe, a partir daí, a gente criar centro de cultura, mas principalmente trazermos pessoas para morar no centro da cidade. Percebemos que há um vazio de pessoas, né? Precisamos levar pessoas para morar ali. Então, nós temos vários prédios, né, que estão há décadas abandonados, que nós podemos, talvez, transformá-los em moradia para aquela população, né? Então, precisamos fazer um estudo e saber quais desses prédios têm condição, né, para que a gente possa transformá-los em espaços de moradia e com isso a gente ajudarmos, né, várias pessoas que têm dificuldade ou que não têm acesso ao morar, né? Isso é um cuidado de extrema importância que o gestor ele deve se preocupar o tempo todo, né? Uma outra pergunta que nos foi feita que está relacionada à gestão dos fundos, né? Ou seja, o dinheiro, né? É preciso entender que nós, né, da Frente Socialista, acreditamos que todo o dinheiro público ele tem que ter responsabilidade, ou seja, a responsabilidade com a coisa pública nós precisamos resgatar, sim. E como que nós vamos fazer isso? A transparência do dinheiro, do gasto, trazer as pessoas para discutirmos junto, decidirmos junto com o poder popular, né, e apresentar cada gasto, né, o que fizemos, né, o que eu tenho de dinheiro, o que eu vou gastar. Por isso nós vamos levar o poder popular para próximo do prefeito, ou seja, eu sempre estou falando próximo do ouvido do prefeito, né? São pessoas que vão sair dos bairros, né? Que vão sair dos conselhos, que vão sair dos sindicatos e vão estar ali representados, né? Próximo ao prefeito, porque nós vamos destituir, né? Não vamos mais ter um gabinete nem uma secretaria de governo. Quem vai estar lá é a Secretaria do Poder Popular, né? Então, eles que vão estar sendo representados e todas as decisões e todos os interesses vão estar ali junto ao prefeito, certo? Bem na roda, né? O ouvido do prefeito vai ser turbinado, né, de todas as necessidades e decisões e interesses de uma maioria, né? Que é isso que a prefeitura deve representar, tá ok? Uma outra coisa que nos foi perguntado, se estamos de acordo com a questão do planejamento familiar, não familiar, com a questão do planejamento do centro da cidade, sim, né, nós já falamos. O planejamento urbano, sim, né, nós concordamos, acreditamos sim que é necessário ali, nós temos os especialistas, né, que é preciso discutirmos junto projetos, né, bem constituídos, bem elaborados, né, e que tem que ser técnico, sim, nós concordamos com isso. Concordamos, né, que a questão da revisão do plano diretor, porque, né, a gente viu, né, e participei de algumas discussões, né, que houve uma revisão, né, que está ali para ser aprovado já em janeiro, a revelia da discussão de forma geral, né, não houve participação, não houve discussão ampla, houve mudanças importantes, né,
em relação ao plano diretor, inclusive criando espaços, né, para a construção de moradia perto da questão dos esgotos, né, da saída dos esgotos da cidade, e recuando cada vez mais a população mais para longe da área urbana. Então nós precisamos revisar isso, a ocupação do solo, né, e que isso seja da forma mais democrática possível e mais ampla possível, né? Esse plano diretor não pode continuar, a não ser que tenha que passar por todas essas etapas. Com relação à questão do Parque Tecnológico, nós concordamos que ali é uma área, né, que inclusive destruímos várias árvores ali, né, e a proposta era, inclusive na época, eu lembro muito bem, seria um centro tecnológico, nós teríamos ali todo um serviço de administração pública, o que não foi feito. Então, nós concordamos sim que essa área ela deve ser feita somente para o centro de tecnologias, né, para a área de sustentabilidade, e a gente até acrescenta um pouquinho mais para a cultura e para o lazer da população de Uberaba, né. Temos acordo com a proposta dos manifestos em relação ao Rio Claro, né, e o Rio Uberaba, pois nós sabemos que ali é onde sai a nossa água, né, que é onde nós vamos beber. Importante dizermos, né, o quanto que eu vi de interessante no documento, a questão da análise da água, acho que sim, nós já colocamos isso na questão da saúde da água, principalmente ver quanto que nós estamos nessa água está saindo com agrotóxicos, né? Essa transparência do resultado do laboratório precisa ser mais bem claro, e a partir disso a gente tomar todas as providências, né? Saber o quanto que está sendo contaminado e quais as medidas que nós precisamos tomar para solucionar o tal problema, né? Sabemos da questão do patrimônio cultural, entendemos que o patrimônio cultural são todas os monumentos, né, físicos, né, e não físicos, né, como as lendas, né, a história, a dança, a religião, né, a forma de falar, né, o que representa um território, né, uma cidade ou um território, às vezes dentro da nossa cidade nós temos diversos territórios que são diferentes, né. Então, em cada lugar que a gente for na nossa cidade, nós vamos reconhecer formas diferentes, né. Mesmo às vezes nós temos os mineiros, mas ali por conta da nossa entrada, né, de várias chegadas, né, do nortista, né, do negro, do índio, né, então nós acabamos miscigenando, isso é muito legal, nós precisamos então reconhecer esses meios de cultura e trabalharmos em cada território. É importante dizermos também o quanto que é importante nós resgatarmos, né, nós estamos discutindo sempre na frente socialista, a importância da história dos índios e dos negros que aqui viveram na nossa cidade, né? Não somente falar da questão do zebu, mas principalmente fortalecermos a nossa história, a história do nosso povo que aqui viveu. Em relação à educação, né, a questão dos níveis do índice de desenvolvimento do ensino básico, o que foi um pouco diferente ou inferior a várias cidades da nossa região. Nós nos comprometemos, né, isso é só olhar no nosso projeto, a educação será, né, muito bem cuidada na nossa gestão, é só observar o nosso projeto, mas um dos cuidados importantes, né, não é só cuidar da criança, é cuidar do professor, né? Os professores estão sendo negligenciados, é preciso pagar o piso salarial, e o Estado, nós podemos pagar sim, há dinheiro para isso, né? Já estou vendo algumas falas dizendo que isso não é possível, nós dizemos que sim, é possível, né? Nós temos histórico de pagamento e de dinheiro, né, que o município recebe para a educação, e isso é possível sim, pagarmos o piso e valorizarmos, né, a formação e a estrutura necessária para o ensino. Por fim, dizemos que nesse momento pandêmico nós precisamos cuidar, né, do outro, precisamos cuidar do nosso planeta, mas para isso tem duas políticas que são extremamente importantes no nosso ver, é a educação e a saúde. Precisamos cuidar, né, do nosso jovem, das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adultos, para que eles possam compreender que somente cuidando do outro e cuidando do nosso planeta é que nós vamos nos mantermos vivos nesse planeta.
Agradecemos a oportunidade, fiquem bem e que nós possamos ter contribuído aí com o manifesto de Uberaba. Estaremos juntos. Muito obrigada.